Olá, meus amores. Vamos começar agora a nossa aula de filosofia, certo? Nós vamos finalizar o nosso capítulo e aqui na página 248 e 249 nós vamos refletir sobre o tema o que é injustiça. Na aula passada você pôde perceber como a injustiça é diferente de ficar chateado, né? Você teve a oportunidade de pensar e refletir sobre esse assunto. Agora, né, que você já conhece bem o conceito de justiça, você está pronto para pensar sobre o assunto e expor a sua opinião. Então, filosofar é isso, é você pensar no assunto, conhecer, pensar e expor a sua opinião. Aqui nós temos uma imagem aqui do lado, ó, que mostra, né, como se fosse uma criança aqui numa porcentagem maior e diversas outras aqui numa fatia menor. Então, refletir sobre a injustiça, nem sempre é uma tarefa fácil. Em alguns momentos é bem doloroso. Então, vamos pensar que nesse momento que vocês estão assistindo a aula, muitas pessoas no mundo estão sofrendo injustiça das mais variadas formas. Às vezes por não terem o que comer, não terem onde morar, por serem mulheres, por fazer escolhas diferentes do padrão. Então a sociedade está muito acostumada a ditar um padrão de vida. E quando você foge a esse padrão, você tende muitas vezes a sofrer um preconceito, a sofrer injustiças. E esse padrão ele é citado pela sociedade. E muitas vezes, maioria das vezes, em algumas vezes, ele não é o correto. Por quê? Nós não podemos ditar um padrão de como a pessoa deve viver, como a pessoa deve fazer, que escolhas ela deve obter. Então, cada um de nós somos livres para fazer essas escolhas. Muitas vezes, por alguma escolha que a gente faça, nós podemos sofrer injustiças. Quando falamos sobre pessoas, né, nós precisamos saber que não existe nem melhor nem pior. Ninguém é melhor que ninguém, nem ninguém é pior do que ninguém. O que existe são histórias variadas, estilos de vidas e escolhas muito pessoais, merecedoras de respeito. Então, quando eu aprendo a respeitar o outro, eu passo a cultivar um mundo melhor. Se todas as pessoas se respeitassem, o mundo ele seria bem diferente. Cultivar o respeito e lutar para que ele esteja em cada atitude que tomamos no nosso dia a dia, são alguns passos para contribuir para um mundo com mais amor e justiça. Então, quando eu respeito, eu também vou ser respeitado. Se todos se respeitassem, se ninguém quisesse se sobressair aos outros, né, nós teríamos com certeza um mundo ideal para se viver. Agora vem aqui a proposta, né? Que tal você, que está aí do outro lado desse livro, começar a dar os seus primeiros passos para ser a mudança que quer ver no mundo? Então vamos tentar entender melhor o que acontece em termos de justiça e injustiça em nossa realidade e o que podemos fazer para viver nesse mundo de um modo mais justo. Aí aqui nós temos a seção mão na massa, que você vai descrever aqui nessas linhas uma situação que você considera injusta e explicar por quê. Na 249 pede para que vocês dialoguem, né, sobre a questão da injustiça. Aí nós temos 3 indagações. Pede para que vocês façam com o colega, mas vocês podem realizar em casa junto com os seus familiares. Analisando as situações, o que pode ser considerado injusto? Aqui você observa, ó, um aquário bem maior com um peixinho menor e um aquário pequeno com um peixinho maior. Então aqui você vai pensar e refletir sobre isso aí. Injustiça é o mesmo que desigualdade? Por quê? E o que é injustiça? Na 249 você vai escrever o seu conceito de justiça e vai pensar: será que o seu conceito de justiça hoje é o mesmo de quando você começou a estudar esse capítulo? Será que você não estava confundindo estar bravo com injustiça? Você vai registrar. Vai registrar o que é injustiça e aqui soluções para ajudar a diminuir a injustiça no mundo.
Então, aqui nós temos um exemplo claríssimo, que aqui a gente não vê o fato dos animais. Vamos nos colocar no lugar desses peixes. Por que que esse peixe maior está num aquário menor e esse bem menorzinho num aquário maior? Eu quero que vocês levem isso aqui pensando, enquanto milhares e milhares de crianças como vocês, agora nesse momento, estão como esse peixinho aqui. Esse peixinho ele ainda tem uma casinha pequena para viver. Aí vamos colocar aqui que tivesse mais um peixe aqui fora, sem aquário nenhum para viver. Porque nós sabemos que existem crianças, milhares e milhares de crianças, que não têm onde viver, que não têm onde morar, ou que moram, como esse peixinho, em condições subhumanas. O que é isso, essas condições subhumanas? São crianças que vivem nas favelas, morando em barracos, dividindo uma casa com 2, 3 cômodos, com 14, 15 pessoas. Existem as crianças que são abandonadas, que os pais são dependentes químicos, que são alcoólatras, que são violentos. Então, a maior parte, dessas crianças estão vivendo nessas condições, com menor espaço ou, às vezes, sem espaço nenhum, enquanto poucos têm mansões, podem viajar, têm os pais ricos, milionários. Então, aqui nós colocamos 6 crianças e aqui 1, mas vamos multiplicar esse número aqui várias vezes. Então, pense nisso, agradeça a Deus a oportunidade que você tem. Principalmente nesse ano, eu escuto muito de vocês dizer, tio, não aguento, eu quero voltar para a escola, eu quero que o 2020 termine, tá difícil, está difícil, fácil não está. Mas pense aí, para você que está na sua casa, no conforto do seu lar, com celular, com internet, com TV, com comida, e para quem está nesse momento passando pela pandemia sem casa, sem carinho, sem comida, é uma situação muito mais agravante, mas eles são crianças e adultos e que merecem respeito. E por que que acontece tudo isso, Isso é o quê? É uma injustiça. Mas será que essa injustiça foi causada por quem? Foi algo colocado por Deus? Ou será que foi o homem que levou a esses fatos de injustiça? Aí é algo que eu quero que vocês pensem, reflitam e façam valer as mudanças para o mundo que vocês irão deixar para os filhos de vocês e para os netos de vocês. Pois se hoje em dia está complicado viver, imagina daqui a 50, daqui a 100 anos, se nós não começarmos a mudar as nossas atitudes. Então aqui a gente finaliza a nossa aula com esse pensamento sobre o que você, enquanto criança hoje, vai preparar, que mundo você vai deixar para os seus netos daqui a 50 anos, porque você tem que começar a pensar no futuro hoje, dos seus netos. Então, se os meus pais tivessem pensado no futuro do meu filho, como não digo só o meu pai, mas todas as pessoas da geração do meu pai, nós teríamos um mundo melhor hoje. Então, se nós estamos vivendo isso hoje, é porque alguém permitiu, as coisas foram se ajustando para que chegasse a essa situação. Então, até a nossa próxima aula.